Olá, eu sou Ailton Ferreira. Vamos nós com a tirinha da história desta quarta-feira, 22 de dezembro de 2021. A tirinha da história é a nossa revista diária eletrônica, todos os dias disponíveis no canal Ailton Ferreira do YouTube, para o qual eu convido você a se inscrever e dar o like e passar para as pessoas amigas. Em 1761, foi criado no Brasil o Ministério da Fazenda. Estou aqui lembrando deste episódio para, mais uma vez, afirmar que as secretarias, os ministérios e as estruturas do Estado brasileiro para cuidar dos interesses do povo de um modo mais abrangente, essas estruturas foram criadas por conta da luta dos movimentos sociais organizados. Por isso que é importante sociedade civil forte, sociedade civil mobilizada. 1761, nós temos um ministério para tratar da fazenda pública. Mas o primeiro órgão para cuidar da cultura afro-brasileira no Brasil foi criado em 1888, 100 anos após a Lei Áurea. Ministérios para tratar dos interesses da mulher, que é maioria do povo brasileiro, também foram criados estruturas, ministérios, secretarias, recentemente, nos últimos 15 anos. Já na década de 50, em 55, nesta data, foi criado o DIEESE. O DIEESE é um departamento de estudos intersindicais que faz a análise econômica, a análise de emprego, desemprego, sobre o consumo, sobre a qualidade de vida da população, formado basicamente por economistas, sociólogos e sociólogas que traduzem em números e dados estatísticos as condições de vida da população. Em 1981, o atleta campeão olímpico negro João do Pulo, um dia após ser consagrado numa disputa, sofreu um grave acidente e teve que amputar a perna. Um triste episódio da vida de João do Pulo, que foi militar, que serviu ao Exército Brasileiro e que se destacou no esporte. E um triste episódio para o esporte nacional. Em 22 de dezembro de 1968, os baianos Gilberto Gil e Caetano Veloso foram presos no Rio de Janeiro pelas forças policiais do governo de então. Vivíamos sob a ditadura militar, civil e empresarial implantada com o golpe de 64. 22 de dezembro de 88, 20 anos depois da prisão de Gilberto Gil e Caetano no Rio de Janeiro, essas mesmas forças que o Jânio Quadros chamava de forças ocultas, essa mesma elite escravocrata do agronegócio, da pecuária e do latifúndio, mandou matar Chico Mendes, nascido em Chapuri, no Acre. Ele era um sindicalista, ele era um defensor da reforma agrária, ele era também um seringalista que atuava na região da Bacia Amazônica. Chico Mendes foi assassinado no quintal da sua casa. Por conta da sua morte, o 22 de dezembro é considerado o Dia Internacional da Consciência Ecológica. Dia Internacional da Consciência Ecológica em homenagem ao líder ativista Chico Mendes, que defendia um ambiente sustentável, que defendia desenvolvimento com sustentabilidade. Palavras e conceitos que não se adaptavam ao Brasil de 88, não se adaptavam ao Brasil de 64 e que não se adaptam ao Brasil de 2020, 2021. Esse Brasil que produz desigualdade, que produz hierarquias e que produz fome e pobreza. Em 1993, na África do Sul,
foi aprovada uma nova Constituição, a Constituição mais democrática que aboliu o regime segregacionista do Apartheid. África do Sul, um país do continente africano. Lembrando que a África é um continente com 54 países reconhecidos pela ONU. Hoje, 22 de dezembro de 2021, a Bahia e o Brasil amanheceram mais pobres. Faleceu na manhã de ontem o professor Cid José Teixeira. Cid Teixeira, o nome que facilitou, que aproximou a gente dessa imortalidade que é o professor Cid Teixeira. Nascido em Ilha de Maré, aqui em Salvador, formou-se em Direito, foi professor da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, por onde nós passamos, foi professor da Universidade Católica de Salvador, atuou no Instituto Geográfico Histórico Brasileiro, que tem sede aqui na capital baiana, na Piedade, ali na Avenida 7. Foi fundador do Instituto de Radiodifusão da Bahia e um dos fundadores da Universidade Federal da Bahia, ao lado do professor Edgar Santos. Cid Teixeira é o que nós podemos chamar de uma unanimidade rara. Com ele, nós aprendemos sobre a Bahia, suas ruas, esquinas, becos, vielas, costumes, palavras, sinônimos, jargões. Com Cid Teixeira, eu aprendi por que o Matatu se chama Matatu. Aprendi com a sua elegância loquaz sobre a Ladeira da Preguiça, sobre a Prainha de Lobato, sobre a Lagoa do Abaeté, sobre as águas da Bahia. Cid Teixeira, certa feita, falou para nós, num auditório lotado na reitoria da UFBA, sobre o cidadão elegância. Falando de história, falando de palavras, falando de significados, falando de conhecimento, falando de respeito à cultura e à ciência, eu creio que Cid Teixeira se despede de forma elegante. Ele faleceu enquanto dormia em sua casa no bairro da Pituba. Ao professor Cid Teixeira, a nossa homenagem, ao mestre Cid Teixeira, os nossos agradecimentos. Não há dúvida que a Bahia, principalmente, amanheceu hoje mais pobre em referência cultural, em referência histórica. Salva de palmas para o professor Cid Teixeira. Obrigado, mestre.